Agora a gente continua falando da PEC da transição, que segue em discussão na Câmara dos Deputados, mas agora com um convidado, o líder do governo e também senador do PL do Rio de Janeiro, Carlos Portinho. Senador, bem-vindo, boa noite. Boa noite ao Jovem Pan e toda a sua grande audiência. Agora, senador, eu sei que o Senado já fez a sua parte votando essa PEC da transição, ou PEC fura-teto, como queira chamar, e eu sei que a discussão acontece agora na Câmara dos Deputados, mas tenho certeza que essa discussão por lá está capturando a atenção dos senadores também, porque muito provavelmente haverá mudanças nessa proposta, daí a PEC volta para a análise dos senadores, né? Eu particularmente já tinha manifestado o contrário. A forma como é conduzida toda essa PEC dentro do Congresso, estamos aí no apagar das luzes, na beira do recesso parlamentar, já são 8h30, a Câmara continua discutindo e amanhã novamente o Senado deve se debruçar sobre as alterações que a Câmara vai fazer. O STF ele já se posicionou que o Auxílio Brasil, até o valor que ele determinou, de 70 bi, estaria fora do teto e que poderia ser assim. Eu, particularmente, não vejo muito sentido em avançar numa votação de uma PEC, que, na verdade, se isso já está resolvido, ela serve para dar mais 75 bi para o governo federal, e aí não estamos mais falando de Auxílio Brasil, porque o Auxílio Brasil se resolve com 70 bi que o próprio STF já destinou, estamos falando de outros 75 bi e das emendas de relator. Como disse a reportagem, mais 10 bi voltando para os ministérios, mudando o balcão e quem está atrás do balcão. Mas o troca-troca de apoio agora, em vez de ser feito pelo Congresso, a gente sabe que vai ser feito como era antes, com as RP2, pelos ministérios ou pelo Poder Executivo, que vai ganhar mais 10 bi daqueles 19, originalmente, das emendas de relator, para fazer essa negociação caso a caso. Lamentável. Agora, senador, muito se tem falado a respeito dessas articulações, muitas dessas prováveis mudanças a essa proposta vieram à tona por meio da imprensa ao longo desta terça-feira e nos chegou as informações que nos chegaram, melhor dizendo, dão conta de que a possibilidade é de que esse tempo de estouro no teto de gastos, antes previsto para 2 anos, vai cair para 1 ano. Realmente são essas as negociações que estão rondando a PEC em relação ao valor, já que o senhor mencionou essa decisão do STF por meio do ministro Gilmar Mendes de colocar o Auxílio Brasil fora do teto de gastos. Será que isso vai impactar num volume menor de recursos na PEC fora do teto de gastos? O que a gente pode adiantar dessa discussão? Desejo, seria natural que não só pudesse ser revisto o tempo, o prazo, como também o valor. O tempo, prazo de 1 ano, foi defendido por mim, inclusive na CCJ, né, buscando reduzir, como fez nesse governo, todo o governo Bolsonaro, a cada ano, cada necessidade, ia ao Congresso, justificava, levava seu ministro da Economia, o que não houve agora, e pelo menos se reduzir já é uma boa notícia. O prazo, mas o valor, não vejo essa intenção na Câmara dos Deputados. É uma pena, porque isso vai gerar juros e inflação, e juros e inflação vão corroer ainda mais a nossa economia. Bom, a gente está conversando com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, líder do governo. Senador, vou abrir essa conversa também para a participação dos nossos comentaristas. Está começando com a pergunta do Alfredo Scaffi. Senador, boa noite. Independente da decisão do ministro Gilmar Mendes, que interpreta determinado artigo da Constituição, o que vale é o parlamento que faz a lei. O senhor concorda que seria apropriado aproveitar esse momento de uma fundamentação jurídica, até exposta pelo ministro Gilmar Mendes, que tem a sua convicção, para justamente aperfeiçoar a lei e confirmar a competência do parlamento, dando um recado para o país dizendo o seguinte: a lei que o parlamento aprova é que vale, não há necessidade alguma de uma interpretação constitucional para isso? O senhor não acha que está sendo perdido esse momento de confirmar que é o parlamento que decide que lei que vai ser aplicada e como será aplicada? Acho que isso foi absolutamente ultrapassado pela
decisão, mais uma interferência do Poder Judiciário dentro do Poder Legislativo. A peça orçamentária é uma função do Congresso Nacional, cabe a ele fazer a distribuição dos recursos e, com todo respeito, eu acho que houve mais uma invasão do Poder Judiciário. Mas já que houve, que se ficasse nos 70 bi e se poupasse juros e inflação que vão corroer justamente o que nos é convergente, que é o valor, poder de compra do Auxílio Brasil. Eu acho que o que está sendo feito hoje na Câmara e amanhã será feito no Senado é apenas convalidar uma decisão do Poder Judiciário. Triste fim do parlamento brasileiro. Agora você, Serrão. Senador Carlos Portinho, foi tudo feito de maneira muito rápida, precipitada, sem devido debate com a própria sociedade brasileira, né? Parece que ninguém se importou com o povo, destinatário final, o representante, aquele que elege seus representantes. O poder não eleito tomou uma decisão, o poder eleito tomou uma outra decisão que não reafirmou sua soberania. Toda essa confusão para a próxima legislatura, isso aí não acende a necessidade de um debate sério sobre a questão do parlamentarismo no Brasil, já que essa nossa Constituição, ela é inadequada para um modelo presidencialista. Tudo que nós temos visto acontecer nos últimos tempos tem deixado claro que o presidencialismo brasileiro foi morto pelo esse modelo de Constituição que é congressualista, muito mais para parlamentarista. Você acha que essa discussão vai acontecer na próxima legislatura? É uma necessidade isso acontecer? Olha, essa é uma discussão antiga, né, sobre o sistema de governo. E não avançamos muito de lá para cá. Eu, com toda seriedade, eu não acredito que o nome ou a forma que queira dar vai inverter, por exemplo, a usurpação das atribuições do Congresso Nacional pelo Poder Judiciário. Fosse parlamentarista ou presidencialista, hoje o que a gente vive é um poder judiciário, né, acima dos demais poderes da República, né, quando convém jogando junto e, na maioria das vezes, com relação ao parlamento, né, jogando em caminhos opostos, ou pelo menos se antecipando a jogada, digamos assim, né, antecipando a função legislativa do nosso parlamento. Eu também acho que isso deveria ser muito mais discutido, só fui autor vencido na CCJ do requerimento de audiência pública, exatamente porque todas as vezes que se precisou extrapolar o teto, o ministro da Economia estava presente. Né? Não sabemos, dizem quem é, mas ainda não há o ato de nomeação, naturalmente, do próximo ministro da Economia, muito menos a equipe de transição esteve no Senado para explicar, não só para os senadores, explicar para a população numa audiência pública quais são os impactos, por que ela quer, além dos 70 bi, quase mais 75 bi, mais 23 de PIS e PASEP que estão em contas perdidas, agora mais 10 bi de metade da emenda de relator que está indo de volta para o Poder Executivo formar sua banca. Isso não foi explicado e está se dando um cheque em branco para um governo que ainda nem começou e que não guardamos boas lembranças do passado. Agora, senador, falamos há pouco também, trouxemos informações por meio da nossa reportagem em Brasília, da aprovação bem rápida na Câmara dos Deputados dos reajustes salariais para parlamentares, deputados e senadores, que de forma escalonada teriam um aumento geral de 37%, ou cerca disso, e também para presidente, vice-presidente e ministros de Estado, que teriam um aumento também de forma escalonada, mas que ao final de todo o processo, esse reajuste seria de cerca de 50%. Agora, essa discussão segue para o Senado, né? Há alguma expectativa em relação a discussão ou então algum impasse em relação a essa proposta de aumento, ou deve passar com facilidade, como passou na Câmara dos Deputados? Olha, atualizando, no Senado não durou nem 8 minutos. Quando eu fui ligar o meu aplicativo, já tinham votado. De aprovar. Eu ia me manifestar desfavorável e por uma razão. Muito mais pela forma, como você bem colocou, como isso está sendo conduzido. Não pode a sociedade brasileira dormir e acordar no dia seguinte com tanta notícia, né? Isso tem que ser debatido. Não pode também, eu acho, o próprio Congresso se desgastar de tempos em tempos sobre reajuste de seus salários. Um fato
e eu preciso dizer que poucos conhecem, eu mesmo não sabia, é que no Senado Federal o salário, o subsídio dos senadores, ele é inferior ao teto há mais de 8 anos, ele é 10% inferior ao teto. Ou seja, um senador ganha menos do que um deputado federal e muito menos também assim do que um ministro. Essa é uma discussão, né? Eu acho que essa é uma discussão que deveria tomar lugar dentro da próxima legislatura, num debate em que a sociedade tivesse essas informações, né, pudesse conhecer melhor o trabalho de um parlamentar. Alguns, como eu, hoje acordei às 2h30 da manhã para estar aqui pessoalmente em Brasília e continuo aqui acompanhando a sessão que provavelmente na Câmara vai virar à noite, embora eu seja do Senado, me importa, né? Então, assim, o que eu acho, mais uma vez, muito mal conduzido, e tudo que é mal conduzido, que é por debaixo dos panos, que é na calada da noite, e cria no imaginário popular uma desconfiança e uma resistência. Então, mais uma vez, acho que o presidente do Senado e, no caso também do Congresso, conduziu muito mal, tanto a PEC da transição, que perderam 40 dias lá atrás, desde das eleições, que poderia ter sido melhor alinhado, né, quanto também essa questão recente com relação aos subsídios dos parlamentares, dos ministros, do TCU, porque isso deveria levar uma discussão muito maior, inclusive se não seria o caso de colocar os gatilhos que várias categorias têm, né, do reajuste dentro da inflação, até o limite da inflação a cada ano, e assim poupar talvez um desgaste maior ou situações como essa de tratamento de remuneração diferente entre órgãos do mesmo poder. Agora, senador, rapidinho para a gente fechar, para liberá-lo também a continuar o seu trabalho aí em Brasília. Nós tivemos informações, inclusive, a respeito dessas discussões que seguem acontecendo na Câmara dos Deputados, que havia a possibilidade de que o Senado discutisse as mudanças que possivelmente vão ocorrer à PEC da transição hoje, feitas pelos deputados ainda hoje. No início dessa entrevista, o senhor chegou a dizer que possivelmente essa discussão será amanhã. Há ainda essa possibilidade de que isso aconteça hoje? Não, com relação à PEC da transição, a sessão que estava suspensa do Senado foi reaberta, em 8 minutos votado o salário, a outra medida, e foi encerrada para ser retomada amanhã às 9h da manhã, e aí sim, aguardando concluir na Câmara, que ainda vai longe a votação, para que amanhã logo cedo seja votada a PEC da transição no Senado. Lembrando que no Senado, hoje o governo ele perdeu votos depois do segundo turno. O senador Alexandre Silveira não vota mais com o governo, Davi Alcolumbre não vota mais com o governo, então Mário Mota não vota mais com o governo, o senador Rodrigo Pacheco não vota, mas antes influenciava favoravelmente, hoje nem tanto. Então o quadro no Senado nos é desfavorável hoje. Na próxima legislatura será bem diferente, assim eu espero. Como é que fica, então, essa perspectiva para a nova composição da mesa do Senado na outra legislatura? Há chance de uma reeleição de Rodrigo Pacheco diante de todo esse processo assodado agora do final do ano? Isso desgasta o Rodrigo Pacheco ou ele tem força para se reeleger? É lógico que todo candidato que vai à reeleição, né, geralmente desponta como favorito, né? Mas, sem dúvida, há um acúmulo, principalmente nas últimas semanas, de desgaste em vários temas, pelo presidente Rodrigo Pacheco ter colocado o quinquênio e não ter conseguido aprovar o quinquênio dos magistrados, né? Criou um desgaste ali, PEC da transição, mais um desgaste, tudo que está acontecendo com os abusos que são evidentes, inclusive sobre prerrogativas de parlamentar, do direito de fala, de manifestação, né? Mais ainda as decisões, 2 ontem, do STF, né, subjugando, pode dizer assim, o parlamento, ou tornando subserviente à vontade do judiciário, suprimindo a sua função legislativa, que é a função maior, a sua função social, a razão da sua existência. Isso, sem dúvida nenhuma, enfraquece. Há um sentimento de diversos parlamentares de que é necessário mudar, porque se a gente repetir a mesma solução, né, o mesmo resultado haverá, né? Então já há, sim, uma grande mobilização. O PL tem Rogério Marinho como seu candidato, o senador Girão também lançou a sua candidatura, ao contrário do que muitos
podem pensar, isso não divide, isso soma, porque no final estaremos no mesmo campo, porque só é eleito quem tem 41 votos. E me parece que para a reeleição o senador Rodrigo Pacheco não os tem, e nós estamos muito perto de alcançar esse número, porque vemos trabalhando e continuaremos durante todo o recesso, né, nessa interlocução com os parlamentares, porque algo de novo deve acontecer para que o Senado retome o seu tamanho e possa retomar, reconstruir o equilíbrio e a harmonia entre os poderes há muito, mas há muito tempo já despedaçada. Pois bem, gostaria de agradecê-lo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, líder governista. Obrigada pela entrevista nesse momento tão decisivo de tantas discussões importantes no apagar das luzes das atividades de 2022 no Congresso Nacional. Boa noite, senador. Boa noite, muito obrigado a todos vocês da Jovem Pan e a sua audiência.